Senhor me colocou esta palavra no coração há 2 semanas atrás. E como os irmãos sabem, eu tenho que fazer uma cirurgia. E é a 5ª vez que eu vou para o hospital, e o hospital fala que não é o momento certo. Então eu estou esperando, que eu acho que o Senhor já me curou. Eu tenho quase certeza que o Senhor já me curou. Até o pastor Luiz já falou isso. Deus já te curou, Afonso. Então é uma coisa que nós estamos esperando. E o Senhor me colocou essa palavra no coração. Como os irmãos sabem, há 30 anos atrás eu fui dependente químico. E eu levei para a casa de recuperação mais de 50 drogados. Lá para Franca. A casa de recuperação lá chamava DC9. DC9. Desafio Cristão Nova Vida. Então, essa semana apareceu 2 pessoas me procurando, telefonando para minha casa, mas eu não atendo o telefone, nem qualquer telefone que aparece no celular, a gente não atende, né? Porque pensa que é golpe, alguma coisa assim, como está tendo muitos golpes desse tipo. E eu falei, meu Deus, quem é que está telefonando para mim? E eu atendi um deles, e um deles era um primo meu. Olha, tem uma pessoa da família que está precisando ser internada. Eu lembrei de você. O que houve? Olha, o negócio dele é álcool e drogas. E eu telefonei já para um intermediário de uma casa de recuperação, o pastor Reginaldo, aí em Ribeirão Pires, e ele está providenciando uma vaga para mim. Aí o Senhor me colocou essa palavra, de Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, eu vou ler para vocês. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho, que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho, que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Parece que o Ministério de Recuperação de Drogas, de drogados, está querendo começar de novo. E eu não sei de que forma que vai começar isso. Mas o Senhor já mandou 2 pessoas para mim, para fazer esse tipo de tratamento. E não sou eu que faço, já falo isso. É o Senhor quem vai fazer na vida de cada um deles. Então, eu sou testemunho vivo de que há 30 anos atrás, eu parei de cheirar por dia cocaína 20 gramas por dia. Eu comecei com 1 grama, com 2 gramas, de segunda a sexta, de segunda, de terça, de quarta, de quinta e de sexta. Ou se não, só de sábado e domingo. E depois, quando eu fui ver, eu estava a semana inteira já. E trabalhava, não drogava, mas trabalhava, saía do consultório e já usava droga. A gente fazia muitas cirurgias, e a cirurgia dava muita tensão nervosa, muita preocupação, muita sudorese, suava muito o corpo com luva nas mãos, e não via a hora de desabafar, tirar aquele estresse total, aquele estresse que você se continha na cirurgia. A cirurgia demorava 2 horas, 2 horas e meia, dependendo da cirurgia. Então, minha mulher orando por mim 20 anos, de joelhos dobrados, Senhor, converte meu marido, até que o Senhor me resgatou. O Senhor me resgatou, e eu fui convidado pela igreja de fazer alguma coisa com os viciados. Eu dizia para eles, tem 2 caminhos para vocês, uma porta estreita, uma porta larga. Mas eles tinham, você pode escolher o caminho bom e o caminho mau. Você tem livre-arbítrio para escolher isso. E eles diziam, mas Afonso, eu sofri esse problema com a minha esposa, por isso eu comecei a beber, depois da bebida eu fui para as drogas. Eu falei, isso acontece mesmo, eu sei que você tem as suas defesas, mas existe só um caminho. Ah, mas todos os caminhos levam a Deus. Eu falei, você está enganado. Isso é coisa do mundão. Todos os caminhos levam a Deus. Só Jesus, como está escrito em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
É o Senhor quem leva as pessoas ao destino certo. E você não se desviar e buscá-lo completamente, você vai fazer um acordo com Jesus e não fazer um acordo com Maria. Amém? Então, eu fui, como era dentista e fiz a parte de traumatologia, de cirurgia, o pastor me convidou, o pastor Pedro já está na glória com o Senhor, falou: olha, como é que a gente pode usar a tua profissão? Eu falei: mas é impossível usar a profissão minha na igreja. Vou sair operando as pessoas na igreja, tratando o dente das pessoas? Ele falou: não, vamos buscar um consultório, que a gente ganha um consultório e monta um consultório aqui na igreja. Pois bem, na segunda semana de campanha, nós conseguimos um consultório dentário. Eu trabalhei 6 anos na igreja no consultório dentário, toda sexta, sábado, toda sexta das 8 da manhã às 6 da tarde, e de sábado das 8 da manhã até 1 da tarde. Toda a região da Cerâmica, Vila Tupã, bairro São José, Vila Boqueirão, todas essas pessoas foram atendidas por mim, gratuitamente. Então, e nós ganhávamos todos os materiais de cirurgia, os materiais odontológicos, ganhávamos no centro espírita. Veja só como é que é as coisas. Um centro espírita fornecia R$700, R$1.300, R$1.200 de materiais do centro espírita ajudando a igreja evangélica. Quer dizer, é como aquela pessoa: preciso de uma cesta básica, preciso de uma cesta básica. Não, Deus não me dá, Deus não me dá. Até que um dia o rapaz falou: Deus não te dá, mas então o inimigo vai te dar. Até que chegou uma cesta básica na frente da casa dela, e ela falou: senhora, viemos trazer uma cesta básica para a senhora aqui. Ele falou assim: mas foi o diabo que mandou. Ele falou: até o diabo obedece a Deus. Glória a Deus. Então é isso que acontece. As portas para você trabalhar com os drogados, você tem que ser participante daquilo que ele está declarando para você. Ele é confuso de mente. A droga já destruiu grande parte dos axônios, dos neurônios dele. E se ele chegar, não vou beber mais bebida alcoólica, é o bem que ele faz. Se ele começar a beber bebida alcoólica, ele já vai para a droga. Muitos acordos, o Senhor me deu essa palavra também de 1 Reis, capítulo 20. As pessoas pensam que é fácil deixar das drogas, mas deixar das drogas não é fácil. Não é fácil. É muito triste para uma família ter um drogado em casa. A pessoa vem já no limite exacerbante. Ele já vem no limite catastrófico para tratar da droga. Ele já vem com delírios trêmulos, com sudorese abundante, com midríase nos olhos, que é a pupila dilatada. Mesmo ele não cheirando droga, ele já vem com esses tipos de sintomas e sinais. O Senhor me colocou essa palavra. Está em 1 Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 6. Acabe derrota os sírios. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, e cavalos, e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade de Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad: a tua prata, o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor. Eu sou teu e tudo que eu tenho é teu. Como que pode Acabe, rei de Israel, não se declinar ao Senhor e se declinar ao rei Ben-Hadad, com 32 reis que estavam com ele? É o temor que o drogado vem com você, dizendo: estão me perseguindo, estão fazendo isso comigo, estão fazendo isso, aquilo comigo, estão me perseguindo, porque
a síndrome da abstinência das drogas, ele pensa que pessoas estão perseguindo ele. Ele tem esses sinais e sintomas. Se ele vê um carro de polícia, ele já quer se esconder. Se ele vê uma ambulância, ele já quer se esconder. Então aqui, o drogado faz acordo com o Satanás. Hoje você faz só esse pouquinho de droga. Amanhã você não faz. Fim de semana você faz outro pouquinho. Não vai causar mal nenhum para você. É isso que as pessoas drogadas fazem. Tem um rapaz que deu testemunho lá em Franca, no DC9, que Satanás convidou ele. Você quer ser roqueiro? Você quer tocar guitarra? Ele falou, quero sim, quero aprender. Quero muito isso. Mas não vou cheirar droga, não vou cheirar nada. Pois bem, você vai numa encruzilhada, aqui em São Bernardo. Ele é filho da fábrica de veículos de Alto, lá na Caminho do Mar. É o Rogério o nome dele. E eu levei ele para Franca, porque era bebida alcoólica e estava começando a querer ficar com drogas. Ele foi nessa encruzilhada. Ele foi chefe de um conjunto musical de São Paulo. Nunca tinha aprendido a tocar guitarra. E o diabo ensinou ele a tocar guitarra. Ben Haddad aqui, e Acabe fez um acordo com Ben Haddad. Você não deve fazer acordo com o diabo. Eu creio que nesta noite, neste culto de libertação, todas as palavras desnecessárias que você falou, fruto da intenção da sua própria mente, que você falou declarando com voz alta, de acordo com a vontade do inimigo, vai ser quebrada nesta noite. Glória a Deus. Em nome de Jesus, toda palavra que você tenha falado seja quebrada nesta noite. Que esse acordo seja desfeito, porque o inimigo começa com um pouquinho e termina com bastante. Enquanto ele não vê, ele te dá tudo que você necessita: dinheiro, carro, mantimentos, tudo, ele dá tudo para você, casa, mas ele toma tudo em dobro depois e quer a sua vida também, e a sua alma. Temei não só aquele que destrói o corpo, mas temei também aquele que destrói o corpo e a alma, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É esse que leva a alma para o inferno. Eu quero orar com vocês agora. Gostaria que vocês ficassem de pé. Eu quero fazer uma oração de quebra de acordo com o inimigo. Amém? Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, obrigado por essas palavras que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor colocou, Senhor, se referindo aos drogados, Pai amado, as pessoas que têm vício de drogas, de bebida alcoólica, outros vícios de cigarro, Senhor, e outros vícios comportamentais. Pai, eu estou aqui agora com a tua igreja, os teus servos que estão aqui. Eu quero declarar, Senhor, que todo acordo feito, Senhor, na presença do inimigo, Pai, que é o defensor deste mundo, Senhor, onde jaz o maligno. Papai querido, que todo acordo feito por essas pessoas seja agora neutralizado, meu Pai. Seja quebrado todo este acordo, Senhor, que essas pessoas se referiram a fazer com o maligno. Que o maligno, Senhor, não prevaleça sobre a vida delas. E que este acordo, certezamente, está quebrado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória ao Senhor. Pode sentar. Quem gostaria agora de dar um testemunho? Está aberto o espaço para testemunho das pessoas. Não tem ninguém que queira falar um testemunho? Eu gostaria de dar continuidade no meu testemunho, mas é muito grande. Eu vou pedir uma oportunidade com o pastor Gilberto, de um culto de libertação, eu poderia dar esse testemunho na íntegra, das coisas que eu fiz.
Eu cheguei, mais uma coisinha só, eu cheguei, saí do meu consultório a semana inteira, ir para Franca, deixar minha família, pegar todo o meu material cirúrgico, ir para Franca. Cheguei para o seu Berdel lá, o pastor Berdel, Antônio Carlos Berdel, e falei: pastor, tem alguém conhecido que o senhor conhece aqui, um dentista que tem um consultório que possa fornecer para mim umas 2, 3 horas por dia? Ele falou: tem meu sobrinho, encostado na minha casa de móveis. Falei: vamos lá, Antônio Carlos. Ele cedeu o consultório dele. Eu atendi todos os drogados. Coloquei prótese dentária, prótese fixa e prótese removível. Só não fiz implante porque não tinha 30 anos atrás, implante só tinha um tipo, era muito perigoso fazer. Mas até isso eu fiz. É um testemunho lindo, não é por mim dado, mas por Deus estar na minha vida e eu poder dar esse testemunho hoje. Porque foi muito grande o que Deus fez na minha vida. Foi há 30 anos atrás. E o Senhor permanece comigo. Eu cheguei a entrar pela porta estreita, luto até hoje com o maligno, porque aquele que não lutou com o maligno ainda, não entrou por esta porta estreita. Aquele que não tem provação na vida, não lutou com o maligno. Então, aqueles que são piedosos e querem seguir a Jesus Cristo, são os que mais sofrem perseguição. Amém? Amém. Amém. O pastor Luiz nos dá a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pode ser de igreja? Amém. Nós vamos guerrear agora, vamos fazer uma batalha espiritual. Nós estamos agora nós estamos num culto de libertação. Se você puder ficar de pé, nós vamos fazer uma oração forte aqui para quebrar a cadeia. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor disse que a oração do justo muito pode nessa noite, né? Erga a tua mão, feche seus olhos. Vamos estar guerreando agora. Soberano e eterno Deus, Deus poderoso, Deus fiel, Deus santo, Deus maravilhoso, entramos na tua presença, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, Senhor. Te pedimos nessa hora, papai, perdão se cometemos algum pecado no andar, no falar, no ouvir. Liberamos perdão para aquelas vidas, Senhor, que temos ofendido, nos perseguido. Te pedimos nessa hora, papai, venha cobrir com o sangue de Jesus, venha fazer redoma de fogo. Tua palavra diz no Salmo 91:11, tu és o Deus que dá ordem a teus anjos ao nosso respeito, que teus anjos guerreiros, Pai, com espada de fogo desembainhada, possa estar guerreando, batalhando, Pai. Nós estamos num culto de libertação. A tua palavra diz, Senhor, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Pai. Que haja libertação nessa noite, Pai, de vícios, de demônio, de prostituição, de adultério, de fornicação, de avareza. Todo espírito contrário à palavra de Deus bate em retirada, papai. Te pedimos nessa noite, Senhor, que haja cura patológica, que haja cura espiritual, que tu venha levantar o caído, que tu venha levantar o necessitado. Toda depressão, toda angústia, toda tristeza, toda ansiedade, sai do nosso meio. Pai, vai queimando agora todo mal, vai arrancando todo mal, todo principado, toda potestade, toda hoste espiritual da maldade, venha cair por terra agora, pelo poder, pelo nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, fecha a boca do leão, Pai, tira todo o demônio de incredulidade, Pai, tira toda a distração, tira todo o comichão do ouvido, Pai, tira toda a cegueira espiritual. Rebalat choremar, Deus fiel, Deus poderoso, Jesus, passeia com teus anjos no meio da tua igreja, Pai, faz a tua obra, papai. Tu és poderoso, tu és varão de guerra, papai, tu és o Senhor dos exércitos. Venha quebrar cadeia, venha quebrar grilhões, Pai. Tua palavra diz, Senhor, que tu és o Deus que perfeitamente desembaraça, rebalar, chorebar os nossos caminhos, vai tirando todo embaraço, vai tirando toda perturbação, vai visitando nossas casas, vai visitando nossos lares, vai visitando as vidas, Senhor, que não puderam chegar até aqui. Satanás, você que está segurando vidas para vir nesse culto, nós te repreendemos agora, em nome de Jesus.
sul, leste, oeste, Pai, que possa chegar à tua casa para te adorar, Pai. Oh Deus poderoso, vidas que estão passando nessa calçada agora, Pai, que possa ser tocada, papai, pelo teu Santo Espírito, Pai. Deus poderoso, Deus fiel, Deus santo, Deus maravilhoso, vai tocando agora. Vidas possam ser tocadas pela tua presença, pela tua glória, pela tua unção, pelo teu poder, Pai. Oh Deus poderoso, Deus fiel, vai revelando agora, Pai, tudo que está escondido, Pai. Vai tirando a capa da mentira, tira do nosso meio, Pai, todo demônio de confusão, todo demônio de confusão, todo demônio de contenda, de facção. Sai, Satanás, você mesmo está querendo agir no meio da igreja, trazendo divisão, espírito de contenda, espírito de fofoca, vai sair agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Rebate, rebalate, passa com a tua glória, Pai, passa com o teu fogo, passa com a tua unção, Pai. Tu és fiel, tu és santo, tu és verdadeiro, tu és poderoso, tu és o Rei dos reis, tu és Senhor dos senhores, tu és o médico dos médicos, tu és o santo dos santos. Vem de contra, Pai, vem de contra a tua igreja agora, papai, que teus anjos possam estar batalhando, guerreando, Pai, que nessa noite, Pai, nós podemos sentir a tua glória, Pai, que nós podemos ser impactados com o teu poder, porque tu és fiel, tu és poderoso, tu és santo, tu és o poderoso de Jacó. Tu és o quarto homem da fornalha, tu és o leão da tribo de Judá. Te damos toda a honra, toda a glória a ti, em nome de Jesus. Você pode dar uma linda salva a Jesus? Glória a Deus. Essa manhã todos vocês da palavra dessa noite. Vem aqui para onde quer, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Fica atento, igreja. Deus vai falar com você nessa noite. Ele já está falando e vai continuar falando. Você crê em nome de Jesus? Tem resposta de oração chegando nessa noite. Ele é fiel, Ele é santo, Ele é verdadeiro. Vem aqui, olha aqui, varão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja, estende a mão para cá. Um está orando pelo servo de Deus. Soberano eterno Deus. Deus poderoso, Deus fiel, santo, maravilhoso. Apresentamos o teu servo, Pai. Usa ele como canal nessa noite, Pai. Usa ele, Pai, para falar conosco, Pai. Não que nós queremos ouvir, Pai, mas que tu queira falar com a igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma amém para Jesus? Amém, Deus? Só semana para Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, de alegria estar aqui, mais um culto para a glória de Deus, santo e fiel. Bom, eu gosto bastante de louvar, os irmãos já sabem, né? Eu pregar o prego também. Daqui é a primeira vez que eu estou pregando para a glória de Deus, mas pregando os ministérios. Eu trago a paz do meu bispo Arlindo Ferreira, da Igreja Jesus Vem. Para a glória de Deus, eu me acompanho também a missionária Rosilane, nossa irmã Rosana também, que a gente dirige um culto de pregação lá no Cangaíba. Né? A gente veio lá do Cangaíba agora, para os irmãos virem para cá para glorificar e exaltar o nome desse Deus que é santo. Amém? Eu peço para os irmãos abrir a Bíblia, no versículo Mateus, capítulo 25. Amém? Antes de ir então a palavra, de ministrar a palavra, eu vou estar pedindo para o irmão soltar um louvor. Convido a missionária Rosana para me ajudar no louvor. Amém? Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Em seguida, eu vou estar ministrando a palavra para a glória do Senhor Jesus Cristo. É praxe, né? Quem louva gosta de louvar. A gente tem que deixar o louvor no altar do Senhor. Amém? E logo em seguida a gente vai estar entrando na palavra para a glória de Deus. Amém? Santo e fiel, glorificado. Só. Glória a Jesus, só. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor.
Só um. Esse azulzinho aí. Não, de baixo. Só um. O segundo. Esse azul aí, Tá é. certo aí. O azul de cima. É esse? Esse? Isso aí. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meu Deus! Vier encontra-te É, Pai. e não insista
Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eita Deus tremendo. Amém, glória a Deus. Amém, vamos ser encontro aqui no livro de Mateus 25, na palavra bem conhecida, Mateus 25, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se der para colocar um fundo musical, um lindo momento, que é outro fundo aí, que eu consigo pregar só com fundo, não sei porque tem pregador que prega sem fundo, né? E eu já sou o contrário, eu só prego com fundo. Mas amém. Tá bom, igreja? Glória a Deus, Mateus 25, glória a Deus, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Santo e fiel é uma palavra bem conhecida, né? Que a gente que é cristão conhece, que diz a palavra sobre a palavra das 10 virgens, né? Que diz aqui em Mateus 25, diz aqui no versículo 1, diz assim primeiro, que então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. Amém. E 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai aí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegando as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? De glória a Deus. Irmão, vamos aceitar para a glória de Deus. Vamos Senhor Jesus Cristo, amém? A palavra bem conhecida sobre as 10 virgens. A Bíblia já fala aqui que havia 10 virgens, né? 5 eram prudentes e 5 eram nécias, quer dizer, 5 eram loucas, né? E o que a gente tem nesse versículo, igreja? Quando Deus nos chama para fazer a obra, quando Deus nos chama para uma boa obra, quando Deus traz a gente das trevas para uma maravilhosa luz, né? Deus ele não quer só que a gente se converta, aceita Jesus e fique somente, às vezes, no banco de uma igreja sentado, ouvindo, né, buscando, se alimentando, né? E às vezes não passando a sabedoria que Deus deu para a gente, para o povo, né? Se você for ver aqui na palavra, 5 virgens carregavam azeite com elas, e as outras 5 não carregavam azeite com elas, né? A palavra do Senhor diz, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala na nossa palavra aqui, que no mundo haverá aflições, mas tem glória que eu venci o mundo, né? E a palavra do Senhor diz que as virgens que eram nécias, que eram loucas, que não carregavam azeite consigo, a gente compara com as pessoas, às vezes, na igreja. A gente compara com aquelas pessoas que às vezes deixam o Evangelho, deixam a vontade de Cristo, de fazer a vontade de Cristo, né? E vai para o mundo, e vai fazer as coisas desse mundo, né? Tem pessoas que às vezes ficam no Evangelho, ficam na presença de Deus, se enchem do azeite de Deus, se enchem da unção de Deus, né? Mas por algum motivo, por alguma desavença, alguma circunstância, né? Acaba se afastando do caminho do Senhor, né? E o Senhor fala, compara as 5 virgens imprudentes, né, com as pessoas dessas, com as pessoas que estão afastadas, as pessoas que estão, né, se afastando do Evangelho por algum motivo, né? Nós devemos, igreja, na verdade, evangelizar as pessoas que estão necessitando de ajuda. Nosso irmão estava falando agora aí sobre dependente químico, né? Eu trabalhei 10 anos mais ou menos na igreja de Jesus Vem. Trabalhei 10 anos na igreja de Jesus Vem, inteirando dependente químico também, né? Eu sei que é isso que o irmão falou. Eu tenho um irmão que é dependente químico, né? Em vez de quando ele dá uma recaída, trabalho, acho que é complicado, difícil, né? E ele, para a glória de Deus, numa época ele ficou firme na igreja. Eu orei muito por ele, ele ficou 2 anos, quase 3 anos na igreja firme, batizado no Espírito Santo, né? E por algum motivo, por alguma palavra, por alguma desavença, ele acabou saindo da presença de Deus, né? Acabou se afastando do Evangelho, né? E a Bíblia fala o quê? Quando a gente está na presença de Deus, quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, quando a gente está buscando, né, a face do Senhor Jesus Cristo, e quando a gente volta para trás, pegando os 2 celestiais, né, o que a Bíblia fala? Quando a gente volta para trás, volta 7 demônios piores, e o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro, né? E isso acontece com muitas pessoas, igreja, tanto com o seu irmão,
irmão, como acontece com muitas pessoas, com muitos pregadores que eu conheci, né? Quem sabe, a irmã Rosângela Missionária sabe, né? Que eu mando muitas igrejas, eu louco, prego, daí a gente vê muitas pessoas caindo, às vezes, pastor. Só que as pessoas, a gente tem misericórdia, a gente estender a mão por irmão, de ajudar o irmão, tem pessoas que às vezes, né, tira fora da presença de Deus. As pessoas têm que estar aprendendo a ministrar mais as vidas, mais as ovelhas. Né? E resumindo, quando eu comecei a trabalhar na área de repente química, é uma área pesada, pastor. É uma área pesada, eu parei depois do meu ministério de acidente de moto, né? Inclusive eu deixei um morador de rua uma vez, conheci o irmão, ele louvava muito, né? O irmão Miguel, né? Hoje ele descansa no Senhor, ele louvava muito, era um ex-morador de rua, um ex-dependente químico, né? E eu deixei ele morar na igreja, ficou uns 2 meses morando na igreja, uma boa pregação que eu tinha em casa. Né? Só que esse irmãozinho, ele estava acostumado a fazer a obra, ele louvava muito, gravava CD, né? Pregava até também, tocava todos os instrumentos, né? Só que ele tinha problema com dependência química, pastor. E ele foi resgatado da Cracolândia também. Né? O que aconteceu? Ele conheceu uma jovem, uma amiga minha, e ele não estava preparado ainda, ele estava em fase de libertação. Tem pessoas que vêm para a presença de Deus e pensam que a libertação de um dia para o outro. Né? Aceitei Jesus, eu estou liberto, né? Eu estou dando glória a Deus, estou louvando, estou liberto. Não, igreja. A libertação vem de dias em dias. Às vezes demora anos para uma pessoa se libertar. Né? E o que acontece? Esse irmãozinho, a gente acolheu ele lá na igreja, né? E infelizmente, né, ele deu uma recaída, só que ele já recaía diretamente desde quando ele aceitou Jesus. E acaba virando uma prática quando a pessoa fica na prática do pecado. Né? A Bíblia fala, filhos, não pequeis, né? Mas se acaso pecares, tem um advogado fiel e justo, né? Jesus Cristo Nazareno Santo. Deus ele nos justifica e nos purifica de todo pecado, gente. Mas uma coisa, a gente tem um deslize no pecado. Outra coisa, a gente permanecer no pecado. E esse irmãozinho, igreja, como o testemunho dele, ele ficou, né, daí, a gente deu abrigo, tudo, né? Alimentação, tudo ficou lá na minha casa, né? E era um ótimo levita, um ótimo pregador também, pregava a palavra, mas ele não aguentou e caiu novamente. Né? Primeiro ele caiu no pecado, carmando, na fornicação, depois caiu no pecado das drogas de novo, voltou para Cracolândia, daí depois tentamos internar ele mais 2 ou 3 vezes, pastor. Na terceira vez ele não aguentou tanta opressão, o que ele fez? Ele pegou e se enforcou. Ele se matou de sua própria vida. A Bíblia já relata, né, que tinha sua própria vida. Né? Só que o irmãozinho, eles tinham, né, na verdade, aquele histórico de estar fazendo a obra de Deus relaxadamente. Em cima do altar, ele daqui a pouco saía, ia para usar droga, saía, ia com as irmãs para outro lugar, você entendeu? Então o que acontece, igreja? A Bíblia fala que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Né? Todo cristão, igreja, nós passamos por tribulações, por aflições, por enfermidade. Não pense que o Evangelho é que essas igrejas pegam muitas vezes, né? Eu estou criticando a igreja nenhuma, mas eu costumo falar que o Evangelho como se fosse um funil, pastor. Né? Ela começa com a porta larga. Depois, quem vai ministrando a palavra vai estreitando. Você vai ver que o funil começa com a porta larga, daqui a pouco só passa, né? Aquela quantidade. Né? E assim é o Evangelho, igreja. Né? A gente começa aí por muitas atrações. Vem para cá que você vai ser sua bênção, sua chave de carro, sua casa, seu apartamento. Né? Mas o foco é o quê? O foco é a salvação. Né? O foco é a salvação do Senhor. E o que acontece, querido? Só para resumir esse testemunho. Esse irmão, quando ele tirou sua própria vida, a gente viu qual é a importância de ministrar uma pessoa que tem químico, pastor. Uma pessoa que viu das drogas, uma pessoa que viu da prostituição. Né? Eu, pela misericórdia, ministro muitas pessoas, assim como Deus colocou no caminho. Hoje em dia eu estou fazendo Uber também, sou corretor de imóveis, né? Vejo muitos trabalhos também. Mas acho que eu tenho um propósito de trabalhar nisso. Todas as pessoas que eu pego, eu evangelizo, pastor. Eu evangelizo, eu falo o amor de Cristo. Eu trago para a igreja, eu falo, só dá para vir para a igreja, para o ministério, vai para a igreja tal, para a igreja tal. É porque o importante é obrigado, é buscar a palavra de Deus. Né? E a Bíblia vai relatando, igreja, que as nécias eram loucas, né? Elas não carregavam azeite com elas. E o que acontece? Não adianta, igreja, a gente buscar a presença de Deus, né? Buscar a presença de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Daí o nosso irmão do lado está precisando de azeite também. A gente tem que ensinar a pessoa no caminho que você deve andar. A Bíblia fala, né, que nós devemos orar sem cessar, meditar na palavra do Senhor de noite, para que nós não podemos pecar contra Deus, né? Para que nós não podemos, né, fazer a luta da nossa carne. Em Gálatas fala o quê? Sobre a luta da carne, né, os frutos da carne e os frutos do Espírito. Né? Vence aquele que a gente alimenta mais. Se a gente alimenta a nossa carne, se a gente alimenta as coisas da carne, coisas desse mundo, né, a gente fica sem a presença do Espírito Santo de Deus. A gente fica, né, sem a unção, sem o óleo, sem o azeite, né, sem o azeite, como diz aqui na palavra das 10 virgens, né, que continuando aqui, diz aqui assim ainda, né, as nestas que seriam as virgens loucas tomaram suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes
além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Né? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Né? Quer dizer, as nessas fortalezas de sono e adormeceram. Por quê? Porque não carregaram azeite consigo. Não carregaram a presença do Espírito Santo. Né? E o crente, quando a gente busca a presença do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus é como se fosse combustível. A gente tem que estar se alimentando todo dia da presença de Deus. Todo dia do Espírito Santo de Deus. Né? Para quem não me conhece, né, o pastor já te conhece um pouquinho do meu testemunho, que eu falei para ele, né? Eu vim do mundão também, quando Deus me trouxe, me resgatou. Eu mexia com máquina de contravenção de Caçarica. Né? Conheci o Espiritismo, conheci o Espiritismo. Eu não vim de uma família cristã. Né? Fiz pactos também, como muitas pessoas fazem quando vem do Espiritismo. Né? E a gente sabe como o inimigo age, né, pastor? A gente sabe como o inimigo age. Né? O inimigo escraviza a pessoa. Né? Escraviza a pessoa naquela doutrina, né? Daquele Deus, que é um Deus que, né, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, né? Que a gente pensa que aquela imagem está dando alguma coisa de segurança para a gente, mas não está. Né? Isso é um engano de Satanás. Né? E quando eu vi isso aí, igreja, eu tinha muitos pactos, né? Eu mexia com o jogo. Eu não tenho vergonha de falar, igreja. Eu entrei na igreja, né? Eu estava numa igreja assim, que era só igreja de pegar isso, isso, aquilo. Quando eu entrei no ministério do meu bispo, na igreja de Jesus Vem, eu entrei no bispo na minha casa. Quando fui lá na minha casa, eu tinha estudado de advocacia, eu fiz direito. Eu sou pela estagiária, né? Pagava umas advogadas para trabalhar para mim. Tinha bar noturno e mexia com as máquinas de jogo ainda. Aí o bispo foi lá no meu escritório para fazer libertação. Quando ele foi ver, ele foi na minha casa cheio de máquina de jogo. E eu ia em algumas igrejas, pastor Luiz. Quando eu falava, irmão, eu mexo com máquina de caçarinho, parece que o Espírito de Deus estava incomodando, né? E tinha pastor que falava assim, nossa, que bênção, irmão. Glória a Deus. Porque eu não era da bonita, né? De jogo. E os pastores falavam, que bênção, glória a Deus. Eu falei, caraca, que bênção, né, mano? E resumindo, eu fui liberto quando eu cheguei no Ministério de Libertação, né, que é o nosso ministério. O meu missionário entrou na minha casa, quando ele viu aqui, ele falou, pô, irmão, mexe com o direito ou mexe com o jogo, né? Eu mexi com as duas coisas. Eu estava aqui aquele famoso crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, né? E eu mexi com as duas coisas. Quer dizer, tentando buscar o azeite de Deus, mas ao mesmo tempo servindo a Satanás. Eu vi aqui em Mateus 6,19. Não tem como a gente servir a dois senhores. Ou a gente serve um, né? Ou serve o outro. Ou se agradar a Deus, ou se agradar ao outro. Não tem como se servir a Deus e a mamão ao mesmo tempo. Né? E foi quando começou a minha libertação. O meu missionário pela minha mãe fez 7 semanas de campanha na minha casa. Eu vi que o inimigo manifestou na minha mãe. Começou a bater na minha cara, quando jogou, me chamou de um monte de jogo lá. Falou que me usava, bateu nas máquinas de jogo. Foi quando começou a minha libertação. Eu comecei a jogar aquelas máquinas de jogo fora, pastor Luiz. Vender tudo de graça, né? Até dei, né? Fechei bar, fechei lanchonete, fechei tudo. Né? Para se livrar das coisas das trevas. Né? Porque a Bíblia já fala, igreja, que o mundo jaz no maligno. Né? E nós temos que tomar cuidado, igreja, porque às vezes quando a gente não conhece a verdadeira libertação, a gente passa anos e anos na igreja, como eu passei 2 anos numa igreja grande, vou ficar citando o nome, né? Só pegando aqui no vidro, chaminha no vidro, não conhecia a palavra. Eu não ia a palavra, eu ia falando, o povo parece uma falta de conhecimento, de conhecer a palavra de Deus. Né? A Bíblia fala, errais por não conhecer as Escrituras. Né? E quando eu comecei esse trabalho de libertação no meu ministério para o bispo, que hoje já faz praticamente uns 15 anos que eu estou lá com ele na igreja de Jesus Vem, né? Eu comecei a me libertar, pastor, do jogo, do barulho que eu tinha, das máquinas, né, de jogo. Aleluia, Jesus Santo e fiel. Glória a Deus. Eu comecei a entrar. Aleluia. Eu comecei a me libertar, né, de um processo de libertação. E esse processo não foi fácil, gente. Esse processo não foi fácil de libertação. Resumindo, está funcionando? Vem para aqui. Esse processo de libertação, não foi fácil. Eu passei tempos, às vezes 10 ou 4 anos, a nossa missionária me falou. Tá dominando. Qualquer coisa parece que o microfone aqui, pai. Tá bem? Quando eu passei, igreja, por esse processo de libertação, né, eu comecei a manifestar demônio. Até a Rosalene disse que os fomos e a nossa missão. Está funcionando? Aleluia, som. Liga agora. Som. Peraí. Glória a Deus, som. Som. Ok? Agora melhorou. Tá bem. Não é normal, culto de libertação, quando a gente pega a libertação, a gente passa luta, o inimigo, né?
Eu já fiz libertação numa igreja lá em Itaim Paulista uma vez, pastor Luiz. A Rodrigo sabe, né, quando a gente ia lá, a gente buscava muito assim, mexer de libertação. Às vezes tinha um time pequenininho, tinha 18 pessoas, ganhava 12 demoniados. Para mexer com libertação. Uma vez trouxe até um poste assim, sabe, cada batalha espiritual. Né? Então, quando Deus nos chama para libertação, assim mesmo, normal. Então, igreja, precisa entender. E eu passei um processo de libertação. Né? Passei um processo de libertação. E tem pessoas às vezes que não entendem o processo que eu estou passando. Né? Muitas pessoas falam, o irmão está no pecado ainda. Não, irmão. O que acontece? O inimigo ele é sujo. Né? O inimigo, quando ele vê aquela maceta montanha, ele vem para trás, ele vem buscar. Quando eu comecei a orar, buscar muito, eu fiz muita campanha. Um monte de Deus é amor para me ser liberto, igreja. Eu quase morri na libertação. Tem pessoas que morrem na libertação. Né? Tem pessoas que, se o pastor não saber tratar aquela vida, tratar aquela alma, o inimigo leva embora. Eu já vi muitas pessoas passando por isso. Né? Mas aceitou Jesus, voltou para trás, não aguentou ficar. O inimigo se envolvendo com a pessoa. Né? E muitas das vezes, igreja, acontece isso. E aqui, voltando para a palavra, né? A Bíblia falou que as 10 no versículo 8, no versículo 7, né? Que eu parei aqui, eu parei no 5. No 6 diz assim, mas à meia-noite enviou-se um grito e eis o noivo saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as destas disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte e nós a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. O que acontece aqui, igreja? Deus, Ele permite que a gente conheça o Evangelho. Só que o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele permite também o livre-arbítrio. Né? Tem pessoas que estão buscando a Deus, mas no meio da caminhada ela para. Né? Tem pessoas que estão buscando azeite, tem pessoas que estão parando de buscar azeite. A gente vê pessoas que às vezes começou a Bíblia falando o quê? Que é melhor no final das coisas do que o princípio delas. Porque muitas pessoas começam bem no Evangelho. Tem pessoas que às vezes vêm para a idade do Evangelho, começa a sua vida no Evangelho, às vezes por tarde, mas foi conhecido até o final. E a gente vê muitas pessoas que estão se afastando da igreja, estão deixando o azeite de Cristo, estão sendo que nem as 5 virgens nécias, as 5 virgens loucas, né? Que não estão buscando a presença de Deus, que não estão orando, que não estão se santificando. Né? A obra de Deus, igreja, não é só louvar, não é só pregar. A obra de Deus é aí fora. Como o irmão falou, né? O pastor era dentista, não sabia também, né? Eu fiquei internado, mas foi no caso do hospital. A gente vê no leito da dor, pastor, quando eu fiquei internado 3 vezes que eu tive uma infecção hospitalar, que pela misericórdia de Deus eu estou aqui, né? Que eu vi pessoas morrendo do lado, a mesma infecção que eu tinha, né? A gente vê que falta pessoas fazendo a obra de Deus nos hospitais. Você vê nos hospitais, né? Não tem briga para pregar, não tem briga para louvar. As pessoas estão precisando, igreja, buscar mais a Deus e fazer a verdadeira obra de Deus, que é o que? Visitar os enfermos, curar os leprosos, pregar a nossa palavra, a palavra de Deus. A palavra está lá fora, o mundo está lá fora. A Bíblia falou que ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Poder o quê? Poder do Espírito de Deus. Para que depois a gente possa ir para onde? Para o campo, para o mundo. Buscar aquelas vidas para dentro da igreja. Tem muitas pessoas afastadas, pastores. Enquanto muitas pessoas do Uber, né, afastadas, tantas pessoas, né, que hoje eu não consigo estar indo para todo lugar porque tem uma limitação da minha perna, né, mas então eu desci esse meio de trabalho, já foi até para fazer a obra, né. Então nós devemos fazer o que, igreja? Buscar a presença de Deus, o que? Se encher do Espírito de Deus e passar aquilo que a gente aprendeu também. A Bíblia fala o quê? Que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Né? A Bíblia fala que aquele que se envergonhar de Jesus Cristo, né, o próprio Deus também se envergonha de nós. Se envergonha deles. E quando eu passei esse processo, veja, né, passei por outros processos, eu tinha vergonha de fazer a obra de Deus. Eu tinha vergonha de pregar. Às vezes eu só ficava louvando. Aí Deus levantou vaso, até meu próprio bispo. E falou, né, eu tive um sonho também, falou que se eu não abrisse minha boca e não pregasse, eu ia passar por outro processo de enfermidade. E às vezes o próprio Deus faz a gente passar um processo quando a gente não está fazendo a obra de Deus. Nosso Deus vergonha, nosso Deus misericordioso. Só que a Bíblia fala também que a árvore que não dá fruto, o que ele fala? É lançada no fogo, é jogada fora. Né? O Evangelho não é somente para receber bênçãos, não é só para receber presente de Deus. Né? É claro, o Evangelho tem bênçãos, tem muita coisa. Só que também nós devemos fazer a obra do Senhor. A Bíblia fala aqui, aleluia Jesus, em João 8,36, né? Se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. É livre de quê? Livre de todo pecado, livre da idolatria, livre da mágoa. Tem irmãos, às vezes não perdoam outro irmão. Às vezes acontece muita coisa dentro da igreja, porque nós estamos se dando com os seres humanos também. Às vezes acontece levante de todo lado, é daqui, ali. Você vê muitos irmãos com mágoa, você vê muitas pessoas. E 2 coisas que não tem perdão na Bíblia. Qual que é a primeira? A primeira é o que? A blasfêmia contra o Espírito Santo.
E a segunda é o quê? Você não perdoar o seu irmão. A Bíblia fala o quê? Se você não perdoar, né, você também não vai ser perdoado. Então nós devemos pedir perdão também para o nosso irmão. A Bíblia fala que até a oferta no altar, se a gente for dar uma oferta no altar e a gente tiver alguma coisa contra o nosso irmão, a gente tem que o quê? Vai lá, se reconcilia primeiro com o seu irmão e depois vai lá e entrega a oferta no altar. É, igreja? Nós temos que entender que a igreja é um hospital, que a igreja precisa de pessoas que entendam a palavra e pregam a verdadeira verdade, né? Porque o mundo aí fora está feio, igreja. Está difícil as coisas. E a Bíblia continua falando aqui, mas, sobre as virgens prudentes, né? Mas as prudentes responderam: não para que não nos falte azeite, né? A nós e das nossas lutas. E diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas compraram, chegou o noivo, e as que estavam percebidas entraram com elas para as bodas, e fechou-se a porta. Né? Mais tarde chegaram as virgens nessas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Quer dizer, imagine só, igreja, a pessoa caminhar no Evangelho, né? Anos e anos no Evangelho, né? E por algum motivo se afastar, se desviar do Evangelho, né? E daí perder sua própria salvação, perder o azeite de Cristo. Né? Se a gente for ver, todos os profetas de Deus, se a gente for ver, tem um pecado. Davi pecou, Sansão pecou, Moisés, né, era assassino, Paulo também. Quer dizer, todos pecaram, eu falo em Romanos, todos pecaram e destituição da glória de Deus. E aquele que diz que não peca, já está pecando, se torna mentiroso, né? Mas tem um advogado fiel justo, que é Jesus Cristo Nazareno, que nos livra de todo pecado, de toda acusação de Satanás, né? E nós devemos, igreja, ver essas pessoas que pecaram, de repente se afastou da fé, não julgar aquelas pessoas, mas sim acolher, porque se a gente não acolher, se a igreja não acolher, né, o inimigo ele acolhe aquelas vidas, né? Eu aprendi no meu ministério, igreja, a não julgar ninguém, né? Porque no começo também eu era crítico, né? Quando a gente não é convertido, a gente tem aquela fase que a gente passa de santidade, não vou chegar perto daquele outro. Só que a Bíblia falou o quê? Que Deus enviou para os doentes e não para os sãos, né? Deus enviou para o drogado, enviou para a prostituta, Deus enviou para o adúltero, Deus enviou para o ladrão, Deus enviou para todo mundo, igreja, desde o menor ao maior, né? E se a gente vê a droga, a prostituição não escolhe classe social, o inimigo não escolhe classe social, né? Eu fiz faculdade de Direito e os meus melhores amigos que eu tinha na área de Direito, né? Era a polícia, delegado, até delegado de Direito, tudo, e muitos dependentes químicos. Né? Conheci muitos, pastor. Então, o Evangelho, na verdade, igreja, nós devemos carregar o azeite, né, para a gente ser salvo, que a Bíblia fala para nós, né, virgem. Mas também nós devemos, né, ensinar, né, as pessoas no caminho que se deve andar. A Bíblia fala que quando Deus mandou Jonas ir para Nínive, né, ele foi para Tarsis, né, que Jonas falou: não, mas eu vou ensinar aquele povo de lábios impuros, né, de mãos sujos, tudo que Deus falou para Jonas. Falou: mas não teria eu pena e compaixão daquele povo que não sabe distinguir sua mão direita da esquerda, né? E às vezes a gente, como cristão, igreja, às vezes a gente pensa: não, eu estou salvo, eu estou carregando azeite, né? Graças a Deus, eu não preciso, né? Deixa aquele irmão pagar o preço, deixa aquele irmão pagar o preço. Não, a gente tem que pegar o que e utilizar, né? Lá, a nossa missionária Rosaneira, no ministério de quarta-feira no Cangaíba, né? Vi muitas almas machucadas, a gente está com um trabalho lá também, né? E vi muitas pessoas assim, doentes, igreja. Às vezes que vem de outros ministérios, irmã Sônia. Às vezes as pessoas não têm um reconhecimento, às vezes, ministerial, ou às vezes as pessoas não foram tratadas da forma que deveria ser tratada, né? Ou às vezes as pessoas foram deixadas de lado. E tem pessoas que estão saindo do Evangelho por nada, né? E estão perdendo o seu azeite, estão perdendo a lamparina, estão perdendo, né, a luz do Espírito Santo, né? E se nessa salvação, a Bíblia falou que em Mateus, Apocalipse fala, a Bíblia falou que guarda o que tens para dentro da tua coroa. Ao vencedor foi coroa do santuário e construiu a salvação. Guarda o que, igreja? Guarda o Espírito Santo de Deus. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, guardam o que têm, né? E aqueles que não têm, busquem o Espírito Santo de Deus. E aqueles que têm, ensinem para as pessoas buscarem o Espírito Santo de Deus, né? Porque o Espírito Santo de Deus é o selo da salvação, né? E continuando aqui, as virgens falaram o quê? E mais tarde chegaram as virgens nessas, clamando: Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Você imagina aquele grande dia, igreja, a gente lutar, nadar e morrer na praia, a gente buscar a presença do Senhor, né? Eu falo isso, igreja, mas é para a igreja tudo, né? A palavra primeiro corta para mim, que eu sou o pregador, que eu estou pregando, é para todo mundo, para o pastor, porque tem pastor às vezes, no meu caso, tem pessoas às vezes que ficam fraco também, tem pessoas às vezes que quer deixar que a obra é árdua,
A Bíblia fala a Bíblia fala, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E continuando a igreja. Quando eu comecei a ver a verdadeira libertação, quando eu fui ministrado, separado pelo Espírito Santo, né, eu comecei a falar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque a Bíblia fala, em Eclesiastes, fala em Eclesiastes, em Provérbios, que fala que tanto as bênçãos sucedem para o ímpio, como também sucedem para os justos. Né? Como bênção material, como bênção financeira, como uma bênção. Né? Só que o intuito do Evangelho, que é a salvação, Mateus 7,18 falou que uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim pelos seus frutos os conhecerão. E nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual que é a vontade de Deus, igreja? Deus em si já fala, né? Tive fome de beber, tive sede de beber, tive fome de comer, estive preso, não fosse me visitar, estive nu, não me vestiste, estive enfermo, não fosse me ver. E os discípulos perguntaram, mas quando eu fiz isso, quando esteve luz, quando esteve preso e não fizemos essa vontade? Aí o próprio Jesus Cristo falou para os discípulos, né? A partir do momento que você não faz um desses meus pequenininhos, não fazem a mim. Então a igreja pode ser uma igreja de Cristo completa, não é só louvor, não é só adoração, não é só pregação, não é só revelação, e sim também obras sociais. A gente tem que sair para fora do campo, buscar fazer o nome do Senhor, né? Verdadeiramente. Né? Quem tem azeite, guarda o azeite. Seja quem assim com virgens prudentes. Mas se você vê que o seu irmão não tem azeite, né? Transfere a unção para ele. Ora pela vida dele. Né? Ao invés de julgar, ora. A Bíblia falou o quê? Orai pelos que vos perseguem. Orai e não amaldiçoem. Porque a palavra do Senhor é bem séria, é bem firme. Ela fala, abençoarei quem vos abençoar, e amaldiçoarei quem vos amaldiçoar. Né? O cristão foi feito para liberar bênçãos da sua boca. O cristão foi feito, né? a gente foi chamado para liberar a palavra de bênçãos. Né? Claro, devemos exortar também, mas exortar com amor. Né? Saber ministrar a palavra, saber pregar a palavra, saber fazer a vontade de Deus, igreja. Porque as igrejas hoje em dia estão deixando, não estou criticando a igreja, a gente vê muito por aí que eu louvo muito a igreja, prega, missionário também, sempre estou acompanhando nas igrejas, me acompanhando também, né? A gente vê que hoje em dia, não é o caso daqui que eu conheço também o ministério aqui, né, que prega contra o pecado, sei disso, né, mas as pessoas estão deixando, né, aquele evangelho um pouco de doutrina, e indo mais para aquele evangelho mais light, aquele evangelho que tudo pode, né, tudo a gente pode fazer, tudo possa acontecer fortalece, né, o pessoal fala, né? Então, igreja, nós devemos o quê? Continuar buscando a presença de Deus e nos enchendo com azeite, nos enchendo com unção, para chegar naquele grande dia, o Senhor fala, não chega para a gente e fala, Senhor, não vos conheço, apartai-vos de mim que não vos conheço. Né? Como dizem os nossos profetas, mas no seu nome nós expulsamos demônios, no seu nome nós falamos em língua, no seu nome nós profetizamos. Né? E o próprio Senhor Jesus Cristo falou que apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Né? Por quê? O verdadeiro evangelho é o amor. Se a gente for em Coríntios 13, né, a Bíblia já fala, qual é o dom maior que tem na Bíblia? Né, dos dons que tem de Deus, ainda que eu tivesse o dom de falar em línguas, não tivesse amor, de mim nada seria. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, né, e não tivesse amor, de mim nada seria. Ainda que eu falasse, né, sabesse toda a ciência, né, a ciência, a palavra, tudo, né, mas não tivesse amor, de mim nada seria. Então, quer dizer, primeiramente, o dom principal que tem no Evangelho é o amor. E se eu não perdoo meu irmão, não tenho amor no coração. Se eu julgo meu irmão sem saber a situação que ele está passando, não tenho amor no meu coração. E nós devemos o que, igreja? Fazer o evangelho com amor, porque Deus é amor, né? E a justiça pertence a Ele. A Bíblia fala o quê? A mim pertence a justiça, né? De mim vem a vingança. A gente vê às vezes irmãos ou irmãs, vou orar para aquele irmão fazer isso, vou orar para aquele irmão. Não, irmão, ora para abençoar, ora para Deus libertar, ora para Deus transformar a vida daquele irmão, né? Porque é isso que a gente precisa, igreja. É oração, é clamor. Eu sendo daqui, eu levo as irmãs. Estou numa campeonato do amor novamente, todo dia estou orando o mesmo amor. Daqui um tempo atrás, igreja, sendo sincero, uma missionária está aí, que não deixa eu mentir. Às vezes, quem prega a palavra, quem ouve, a gente recebe tanta punhalada às vezes, pastor, tanta coisa pelas costas, às vezes, que a gente fica, sabe, sobrecarregado, que dá vontade de parar às vezes. E tem um tempo atrás que eu estava cansado, pastor. Eu falei, Deus, eu vou parar um pouco, porque meu cansa, igreja. Não é fácil mexer com libertação, não é fácil pregar. O pastor sabe quem é, o pastor nem sabe, o pastor não sabe, o pastor...
O pastor Gilberto, quem sabe mais ainda, dirigir uma obra de Deus é fácil. Né? Igreja, nós temos que orar pelos nossos pastores. Orar, que o pastor também é ser humano. O pastor às vezes erra também. Né? Sabe pegar mais a palavra, porque tem revelação que vai se cumprir, tem revelação que vai se cumprir. Né? Tem revelação que é de Deus, tem revelação que às vezes é uma profecia que a pessoa profetizou, mas não é por causa que não cumpriu que eu vou deixar de buscar Deus. Que nem diz aqui no louvor, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Então, igreja, nós devemos ensinar a verdadeira palavra genuína. Né? Porque um culto de revelação, um culto de profetizar, vem muitas pessoas da igreja enche. Agora, um culto de doutrina, de ensinamento da igreja não vem, ele fica vazio. Né? Eu busco o reino do céu. A Bíblia fala que em Mateus 6, 31, buscai o reino dos céus e a tua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Né? Porque o nosso Deus, igreja, Ele sabe do que aquilo que a gente necessita. Né? O nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o nosso amanhã. Né? Só que o mais importante é fazer a obra do Senhor. E continuando aqui, igreja, falando com as palavras, para finalizar, eu vou entregar o microfone para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz aqui também, aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo e fiel. Aleluia, Deus. Diz aqui 2 Coríntios, diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Né? Todos nós devemos falar da presença de Deus, da palavra do Senhor. Todos nós devemos, igreja, né, pregar a palavra do Senhor, independente de cargo, independente de posição eclesiástica. Né? Em Lucas 4,18 diz aqui que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, né? Libertar os cativos da mão de Satanás. Né? Como o nosso pastor Antônio está falando, né? Sobre o testemunho. Eu não sabia, pastor, do seu testemunho, que é forte a presença de Deus. Né? Tem muitas pessoas que têm vergonha de falar, né, do testemunho onde Deus não tirou. Né? Antigamente eu tinha vergonha quando eu era novo convertido. Né? Mas se você for ver, a Bíblia fala em 1 Coríntios 17 que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas desprezíveis desse mundo, né, para mostrar aquelas que têm ficção, né, alguma coisa. É por isso que Deus tira aquela pessoa do amassado do pecado, unge, dá um banho de óleo de unção, né, e coloca no altar para pregar a sua palavra. Né? Então, quando Deus fizer isso, né, em alguns dos seus irmãos, né, familiares, né, igreja, zela pela unção, com as 5 virgens prudentes, zela pelo chamado. Se a gente vê um irmão sem desviar do seu mau caminho, e aquele irmão está cheio da presença de Deus, prega a palavra de Deus, traz aquele irmão para a presença de Deus. Né? Porque assim, a Bíblia já fala até em Hebreus, né, que aquele que convencer seu irmão do seu mau caminho, converterá uma multidão de pecados. Né, igreja? Então nós devemos buscar sempre a presença de Deus e pregar o Evangelho antes de tempo e fora de tempo. Assim diz a palavra do Senhor, igreja. Amém? E só para finalizar, igreja, Deus, quando levanta um pregador na palavra, igreja, e aquela pessoa foi chamada para um processo de libertação, um ministério de libertação, igreja, é uma coisa muito séria. Não volte para trás de onde Deus te tirou. Não volte, porque não julgando, porque eu conheço muitas pessoas, né, eu conheci missionária amiga minha, que era uma bênção de Deus, né, Deus tirou da prostituição, Deus tirou das trevas, e hoje pela infelicidade ela está aí no mundo novamente, né, se constituíram, virou garota de programa e está aí, como outros pregadores que eu conheço, também que eu faço muita obra social, a gente vê na rua, né, e volta, né, pastor, para uma ação do pecado, e depois não tem mais força para voltar. Então, igreja, quem tem o Espírito de Deus, guarda o que tem. Quem tem, né, a unção do Espírito de Deus, quem está na classificação das 5 virgens prudentes, guarda o que tem. Né? A Bíblia fala, aquele que persistir até o fim, será salvo. O Evangelho não é mar de rosas. O Evangelho é bênção de Deus, é bom sentir a bênção de Deus. A gente tem luta, tem aflição, passa por enfermidade, passa por problema, mas na frente, na presença de Deus, né, a gente passa dando glória a Deus. Deus vai curando, Deus vai sustentando, Deus vai alimentando. Quando a gente está no Deus que cura, que liberta, que sara, que restaura, a gente crê no Deus que mexe em processo, como eu já fui, na verdade, até confundindo na época do direito. Deus me converteu, né? Deus me desenganou na parte do direito, também fez um milagre na minha família, né? Como na área da medicina, também já fui curado de 2 ou 3 enfermidades, né? Esse é o nosso Deus, igreja. A Bíblia fala que nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente.
Passará céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. O nosso Deus é muito grande. Nosso Deus ele continua fiel. Né? A Bíblia fala em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A casa de faria cumpriria, a casa de falaria e não fazia, e não faria. Né? Então tudo que está, igreja, permitido nos céus, tudo que está permitido debaixo, né, das bênçãos do Senhor vai acontecer. E aquilo que não é do Senhor não vai acontecer porque, né, Deus sabe o melhor para cada céu do Senhor. Amém, igreja? Então fica com essa palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma verdade em nome do Senhor Jesus Cristo, e as palmas do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pode ser da igreja. Amém. Chegou o momento de nós adorarmos a Deus, nossos dízimos e com nossas ofertas. Quem trouxe a Bíblia aí, por favor, abra aí. Malaquias 3:10. Deus tem uma revelação dessa palavra para você, em nome de Jesus. Malaquias, capítulo 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu vos não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela venha maior abastança. Observe bem no versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Onde é a casa do tesouro? É aqui. Olha, tesouro às vezes não se refere só a dinheiro, coisa material. O maior tesouro é a pessoa entrar aqui dentro e se liberta. O maior tesouro, a pessoa entrar aqui dentro e alcançar a salvação. O maior tesouro, a pessoa chegar aqui e ser curada de uma enfermidade que o médico desengana ela. O maior tesouro é chegar aqui e Deus restaurar um casamento. Então a Bíblia diz: trazer todos os dízimos à casa do tesouro, que é a igreja. E depois, o que ele fala? Para que haja mantimento na minha casa. Sabe onde é a casa de Deus? É você, é nós. Lá em 1 Coríntios 6:19, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Quando você traz o seu dízimo, a sua oferta, na casa do tesouro, que é aqui, a Bíblia diz que não vai faltar mantimento na nossa casa. Isso é uma aliança. Aí ele fala assim: e fazer prova de mim, se eu não abrir a janela do céu. Só que essa palavra janela, no grego, no hebraico, quer dizer comportas. Deus fala: faça prova de mim, eu vou abrir as comportas e eu vou trazer mantimento para a sua casa. Porque Deus honra a fé e a fé honra a Deus. Você que quer dizimar, ofertar, aqui nós temos o Pix da igreja, que é o CNPJ, nós temos a maquininha também, e você que trouxe em espécie, as obreiras vai passar com a salva. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, fique de pé, nós vamos orar agora, vamos consagrar a Deus. Isso aqui é um momento que nós adoramos a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. É uma hora que você repreende um demônio. Esses demônios gostam de jogar enfermidade, gostam de lançar miséria. Ele acaba até com o casamento, um demônio, sabia não? O devorador, 52% já foi constatado. Dos divórcios é por causa da área financeira. Então nós vamos orar, fechar as brechas. Pega a sua mão, apresenta o teu dízimo, a sua oferta. Soberano eterno Deus, Deus fiel, Deus santo, Deus maravilhoso, apresentamos, Senhor, no teu altar, Senhor, seus dízimos, a oferta, Pai. Venha repreender agora o migrador, o devorador, o destruidor. Abençoa, Pai. Vai dando a vitória, Pai, para o teu filho, para a tua filha, Pai. A tua palavra diz, Papai, trazer todos os dízimos e oferta a casa do tesouro e fazer prova de mim, se eu não abrir a janela do céu e não derramar uma bênção tal que dela venha maior abastança. E por vossa causa
repreenderei o devorador, e todos chamarão de você feliz. Abençoa, Pai, o teu filho, a tua filha, Pai, que trouxe a semente, que trouxe a oferta, Pai. Rebalate, oreba, vai visitando a conta bancária, vai visitando a despensa, vai visitando as roupas, visita a saúde, visita a casa. Rebalate, oreba, vai multiplicando essa semente, Pai. 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. Rebate, oreba, tu és o dono do ouro, tu és o dono da prata, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que o justo não vai ficar desamparado e nem a sua descendência vai mendigar o pão. Abençoa e multiplica, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode ser mal ficar. Aleluia, glória a Deus. Quem já tem vida aí.
Som. Pode ser da igreja? Amém. Glória a Deus. Igreja, nós vamos começar uma campanha de oração dia 6 de outubro, numa segunda-feira, às 19h30. O tema da campanha está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, está escrito: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, e abre e ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Igreja, vamos fazer uma campanha poderosa aqui. Vai ser 7 segunda-feira de oração e jejum. Você vai pegar um papel desse aqui, você vai fazer o seu pedido. No dia da campanha, você vai tirar um período de oração, você vai orar no seu pedido, você vai vir aqui à noite, nós vamos trazer uma palavra breve, nós vamos louvar a Deus, nós vamos dobrar o joelho, nós vamos orar e vamos apresentar o teu pedido a Deus, porque Deus honra a fé e a fé honra a Deus. Aquele que pede recebe, aquele que busca acha, aquele que abate a porta se abre. Vai ser 7 segunda-feira poderosa. Quem fez a campanha de oração o ano passado? Quem fez? Foi mesmo. Vai vir outras igrejas aqui, vai vir cantor, vai vir pregador, vai vir coral. Vai ser uma coisa tremenda. Nós somos provocadores de milagre. 90% das pessoas que Jesus curou, Jesus não foi até. A mulher hemorrágica, ela foi até Jesus. Jairo foi pedir a oração pela filha que estava morta. Cego Bartimeu, os leprosos. E nós temos que vir aqui, gente, provocar o milagre. Reba, choreba. Toda ação tem uma reação. Você é um provocador de milagre. Hoje eu estava vendo o novo, ministrando a palavra em Lucas. É só milagre. A gente serve um Deus de milagre. No livro de João, capítulo 21, no último versículo, está escrito assim: e Jesus fez tantos milagres, se fosse escrever em todos os livros, não caberia no mundo inteiro. O que é um milagre para nós? Você fala: pastor, as portas estão fechadas, parece que nada está certo, eu não consigo vender o carro, não consigo vender a casa, não consigo arrumar um emprego, parece que as coisas estão macumbadas. Você não está não, varão. Você tem que provocar um milagre. Você tem que vir aqui orar, jejuar. Você tem que descer na olaria. Reba, choreba. A Bíblia diz que aquele que pede recebe, aquele que busca acha, aquele que bate a porta se abre. Vir aqui na igreja, cultuar a Deus, pegar uma oração com o pastor é bom, mas provocar um milagre, irmão, é melhor ainda. Vem fazer a campanha e Deus vai te dar vitória, porque Ele é o Deus do impossível. Amém? Falar em oração, nós estamos com 3 pedidos de oração aqui, ó. Teresia com dor no intestino, oração pelo irmão Mauro que está na UTI, teve derrame, e pela Denise que está internada por intoxicação medicamentosa. Oração pela irmã Vera Lúcia que está com pressão muito alta. Vamos orar aqui também pelo genro do Afonso, né? O Marcos, ele está passando uma semana inteira. Vamos orar pela esposa dele também, a Sueli, que está com palpitação no coração. A Bíblia diz que a oração de um justo muito pode. Olha quanto o justo tem aqui nessa noite. Vamos clamar a Deus. A Bíblia diz: ama teu próximo como a ti mesmo, né? Vamos amar nosso próximo. Erga suas mãos, feche seus olhos. Soberano eterno Deus, apresentamos essas vidas no teu altar. A tua palavra diz, papai, que tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, pai. Nós clamamos pela cura, pai, a cura dessas vidas, Senhor, vidas que estão com derrame, vidas, Senhor, que estão com intoxicação, vidas, Senhor, que estão clamando pelo milagre, estão clamando pela uma cura, pai. Visita o Marcos agora, visita a Sueli, vai visitando essas vidas, pai, vai repreendendo todo o mal. Meu Deus, meu Pai, tu és o Deus poderoso, tu és Jeová Rafá, tu és o Senhor que te sara. A tua palavra diz, Jesus, Isaías 53,
Letreizé, que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas pisaduras, pela chaga de Jesus Cristo, nós já fomos sarados. Declaramos a cura, declaramos que essas vidas estão curadas, saradas pelas pisaduras, pela chaga de Jesus. Todo demônio, toda seta de enfermidade patológica, espiritual, vai saindo agora. Nós repreendemos pelo nome de Jesus. Manda um anjo agora, Pai, um anjo vai repreendendo esse mal, cortando esse laço, dando a vitória, papai. Manda uma unção de cura, Pai, que haja testemunho, Pai, que Tu és fiel, que Tu és santo, que Tu és maravilhoso, em nome de Jesus. Você pode dar uma lição para Jesus? Glória a Deus. Está orando e agradecendo por esse culto. Soberano eterno Deus, Deus poderoso, Deus fiel, Deus santo. Obrigado, Senhor, por esse culto, Pai. Obrigado pela vida, Senhor, do evangelista Pablo, que sempre disposto para ser canal de bênção, trazer a Tua palavra, Pai. Obrigado pela missionária que está acompanhando ele, Pai. Obrigado por todas as vidas, Pai. Obrigado por mais um culto, Pai. Declaramos Ebenezer, até que o Senhor tenha nos ajudado, até que o Senhor nos sustentado, Pai. Tua palavra diz, Senhor, que é impossível entrar na Tua presença era o mesmo, que Tu és um Deus galardoador, que Tu és um Deus abençoador. Eu creio que Tu abençoa a Tua igreja, Pai. Tu és fiel, Tu és santo. Nós cremos na vitória, Pai, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja e o povo de Deus diz amém. Dá uma linda salva de palmas.